Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, quinta-feira, 13 de outubro, então estamos há pouco mais de 2 semanas para ver quem vai ser nosso presidente da República. E os debates políticos continuam daquela maneira que nós já conhecemos. Não existe um meio termo, é tudo uma questão de radicalismo. Até o próprio eleitor está demasiadamente polarizado. Sim, existem indecisos, pessoas que podem mudar de opinião, mas a maior parte das pessoas, especialmente que circulam pela internet, já estão com opinião formada e não querem saber eventualmente de alguma qualidade que tem o oponente. E isso acaba fazendo o quê, pessoal? Detonando com o futuro do nosso país e vão um pouco mais longe. Acaba com o futuro da América Latina. Por que será que o nosso continente ele sempre anda de lado? Não é um privilégio da Argentina, da Venezuela, Chile, Colômbia, Peru e até Brasil de ter ciclos de crescimento e depois tudo isso se perder em função de um populismo ou quando muda governo. Simplesmente porque aqui no nosso continente, nós latinos, não estamos lá muito interessados em focar nas questões objetivas de política pública, e sim por paixões mais literárias que de pragmatismo não tem nada. Por exemplo, achei louvável uma exceção à regra a política adotada, liderada pelo atual candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que pode ser em função dos seus recursos escassos, mas optou por fazer o quê? Simplesmente finalizar, concluir as obras que estavam paralisadas dos governos anteriores. Nunca ninguém fez isso. Todo governo, praticamente todos os governos sem continuidade que entram aqui no Brasil, o que fazem? Começam investimentos, normalmente tornam-se inacabados, sendo que a futura gestão começa novas obras para esquecer aquelas que é do oponente. E aí vai bilhões e bilhões de reais no lixo e também, pior ainda, talvez, a nossa visão política do que é certo, do que é apropriado para conviver melhor na nossa sociedade fica completamente distorcida. Então, o âmago dos nossos debates sendo, um adora o diabo, outro adora os maçons, ou quem acredita mais em Deus que o outro, isso acaba sendo o cerne dos debates e não há efetivamente uma abordagem do que significa gestão pública, no que o poder executivo pode fazer para melhorar o desempenho econômico e a sociedade do nosso país a partir de modelo de gestão. Em outros países fora do Brasil e América Latina, isso aí ainda bem amadureceu um pouquinho mais. Vocês podem ver que, sim, existe rivalidade nos Estados Unidos entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, mas certamente eles têm muitos pontos de convergência e as divergências são focadas em alguns aspectos e não são majoritárias. Por quê? Todos os políticos e eleitores têm a clara visão de que tem que desenvolver ou continuar desenvolvendo o país. A mesma coisa acontece nas nações da União Europeia. Por exemplo, a Áustria recentemente se deu ao luxo de reeleger o Partido Verde para governar por mais alguns anos o país. Só que esse Partido Verde vai acabar com o capitalismo? Não, não vai. Esse partido, ou os gestores eleitos através desse partido, têm o claro compromisso de não fazer aventuras insanas baseadas em ideologias lá do século XVII, XVIII e XIX, que não tem mais cabimento agora, gente. Nós temos paradigmas bastante claros de como uma nação tem que se desenvolver. E aqui no Brasil não se presta atenção nisso. Eu até posso colocar, externar minha convicção para vocês. Certamente, quem é assíduo no Fora de Curva imagina qual é a minha posição nessas eleições, mas eu vou dizer uma coisa. Essa posição ela pode mudar conforme a situação em que o Brasil estiver. Se nosso país conquistasse o status de grande bem-estar econômico e social, evidentemente eu iria prestar atenção ou iria priorizar meio ambiente, cultura e questões mais relacionadas com a qualidade intelectual, com a qualidade subjetiva da vida. Mas nesse momento em que nosso país tem tudo para se fazer, muito pouco foi feito com os recursos que ele oferece e tem que ser usados de maneira responsável e produtiva,
É o momento, sim, de empreender, é o momento, sim, de alavancar a livre iniciativa para fazer render, para agregar valor no que nós temos de riqueza aqui na nossa nação. Mas não é sobre isso o fundo da minha conversa, gente. Isso é só uma introdução para abordar o que está acontecendo ao redor do mundo. As principais manchetes de hoje, vamos começar por aí. Em primeiro lugar, a inflação dos Estados Unidos, divulgada hoje, referente ao mês de setembro, bateu em 0,4%, bem acima das expectativas até do que eu esperava. Sobre essa questão, nós podemos sim considerar que o mercado de consumo, especialmente no setor de serviços nos Estados Unidos, está alavancado, a taxa de desemprego está muito baixa, então, em tese, isso justifica uma inflação um pouco mais elevada, levando ao Federal Reserve, o Banco Central deles, a aumentar mais os juros na sua própria rodada de reuniões para definir o futuro da política monetária daquele país. Mas nós não podemos deixar de ver uma coisa que eu alertei há alguns meses aqui no Fora de Curva e, eventualmente, eu volto a repetir. Ao mesmo tempo em que a inflação dos Estados Unidos e da Europa está alta, nós observamos o quê? Uma queda fantástica do nível das reservas cambiais da China em moeda norte-americana e em euros. Parece que nesse mês de setembro o desencaixe em dólares foi mais de 35 bilhões. Isso é muito dinheiro e isso pode desestabilizar a política monetária, a inflação de qualquer país, se entrar esse dinheiro direto no mercado, em circulação. Muito dinheiro em circulação é quase que a mesma coisa do que uma super safra de algum produto. Vamos imaginar, eu sempre falo em melancia. Imagina se a colheita de melancia bate todos os recordes. Qual o preço que vai ficar esse produto? Vai lá para baixo. Assim como se injeta muito dinheiro vivo na economia, esse dinheiro se desvaloriza porque ele está muito abundante dentro da vida social. E aí, se o dinheiro desvaloriza, significa que os preços sobem em relação a esse dinheiro, e isso é inflação. E está acontecendo isso nos Estados Unidos. Eu até imaginei que pelos dados de agosto, que foi uma inflação, se não me engano, de 0,2% preço ao consumidor, isso estaria em caminho de se resolver, mas teve um repiquezinho agora de 0,4%, mostrando que o problema persiste. Pode ser sim causado pelas próprias questões do mercado interno norte-americano, mas também pode ter a ver, ou provavelmente parte tem a ver, com essa injeção de dinheiro proveniente das reservas cambiais chinesas. Tá, mas por que eu estou falando isso, gente? Porque China, Estados Unidos e todo o resto do mundo, talvez excetuando a América Latina, que é muito resistente em resolver suas questões internas e acaba indo de roldão nas tendências globais, mas existe sim uma disputa global por hegemonia, seja geopolítica, vamos ver a guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma briga territorial, está muito claro isso, ou no campo econômico, como a questão das contendas recentes entre China e Estados Unidos. E aí, pegando tudo isso aí, vamos começar a juntar umas pecinhas. Olha, questão da Rússia com a Ucrânia. Lógico que quando o presidente russo Vladimir Putin invadiu as terras ucranianas, ele imaginou que ia ser uma guerra muito rápida, ia ser alguma coisa com pouca resistência, em 3, 4, um mês e meio, 2 meses no máximo, ele teria dominado o país. Mas os ucranianos, depois da invasão que ocorreu na Crimeia, eles realmente se prepararam e conseguiram resistir. E quando eles começaram a mostrar força de resistência para defender a sua terra, o seu país, logicamente os países pertencentes à OTAN, inimigos geopolíticos dos russos, enxergaram ali uma clara oportunidade de desgaste do poderio militar russo e começaram a armar a Ucrânia nesse sentido, a chamada guerra por procuração. E até surpreendeu o exército ucraniano que, ao invés de apenas resistir à invasão russa, está lançando desde setembro contraofensivas muito bem sucedidas. Até veio ontem à tona um relatório do Serviço Secreto Inglês dando conta que a reserva financeira, especialmente bélica russa, está perto do ponto de esgotamento. Então, nesse momento, até parece lógico que a Rússia comece a atacar com foguetes, que é o que lhe resta, centros urbanos ucranianos atingindo população civil. Cruel isso, né, gente? Mas a história do mundo é cheia de crueldade. Temos pena dos que foram atingidos, claro que sim.
É um absurdo o que acontece, mas não está longe da lógica de disputa geopolítica no mundo. Como eu disse, é uma pena, mas é verdade, são os fatos. E aí, tem essa frente, que é a questão mais militar, mas por trás de tudo isso existe uma força mais poderosa que as armas, que é a força econômica. E aí, o foco, o centro da disputa é entre China e Estados Unidos. E como eu já coloquei em edições anteriores, a China tem alguns problemas muito sérios no desenvolvimento econômico do seu país, que estouraram a partir da pandemia, que está cerceando o crescimento daquele país. Provavelmente agora em 2022, os chineses, pela primeira vez, talvez desde a época do Mao Tse-tung, fiquem em crescimento nulo, 0%. Talvez uma pequena recessão ou um crescimento muito pífio, nada a ver com aqueles 8, 9, 10, 11% que eles sustentavam e ostentavam há alguns anos atrás. E pelo lado dos Estados Unidos, o que acontece? Foram eles que despertaram o gigante chinês na época do Richard Nixon como uma forma de combater a União Soviética na Guerra Fria. Naquela época chinesa e os então soviéticos tinham uma disputa regional muito grande, e aí o Nixon, muito espertalhão, resolveu, não, vamos desenvolver o capitalismo, vamos desenvolver o mercado chinês para fazer frente aos nossos inimigos de Guerra Fria. Realmente isso deu certo, não talvez tanto pelo Nixon, mas pelas políticas do Ronald Reagan de guerra nas estrelas, que fez com que a União Soviética falisse. Mas o fato é o seguinte, a civilização chinesa ela tem mais de 4.000 anos de história. Dentro desses 4.000 anos de história, pelo menos em 70, 75% desse período, eles dominaram o seu mundo conhecido. Por que ia ser diferente agora? Só porque eles são comunistas? Não, eles têm uma cultura muito forte, especialmente na área de negócios. E depois da morte de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping e seus sucessores fizeram valer essa propriedade atávica dos chineses de fazer negócios. E desenvolveram uma fortíssima indústria, não só para o mercado interno, mas que dominou as exportações globais em vários setores. Ao mesmo tempo que isso ia se consolidando, ou seja, eles foram liberais internamente na economia, mas mantiveram o pulso forte do Partido Comunista Chinês, eles iam desenvolvendo gradativamente uma força bélica muito forte, muito competente. Em primeiro plano, numa abrangência regional, até para competir com os próprios soviéticos, depois russos, mas eles tiveram a capacidade ou a competência de se transformar, já pode ser considerados uma potência não só econômica, mas bélica global, ainda inferiores aos Estados Unidos em termos de capacidade de explosões, capacidade de destruição, mas eles estão crescendo rapidamente. Quem foi que enxergou isso de uma maneira muito pragmática? O presidente Donald Trump. Esse mérito tem que ser dado a ele. E aí ele assumiu a liderança para reagir a essa expansão chinesa, que era a maior ameaça à hegemonia norte-americana. Fez coisas que podem ser questionadas, mas estava agindo dentro do interesse do país deles, como os nossos políticos, nossos líderes políticos deveriam priorizar aqui no Brasil, mas só querem saber da retórica velha, antiga e que não serve para porcaria nenhuma. Mas continuando, Donald Trump fez o quê? Começou a criar políticas de incentivo à produção norte-americana e um certo boicote, uma certa guerra comercial diante dos chineses. Com qual objetivo? Simplesmente fazer com que a economia norte-americana crescesse mais e ou a economia chinesa crescesse menos, para que os chineses não alcançassem o padrão de PIB norte-americano, que lateralmente significaria maiores possibilidades de investimento em material bélico, igualando as potências. É isso que está em jogo, gente, objetivamente, nessa relação Estados Unidos-China e, complementarmente, Europa-Rússia. O fundo é econômico. E aí, retomando o rumo dessa história, Donald Trump não se reelegeu como presidente, foi derrotado pelo Biden. Muitas pessoas questionam a lisura dessa eleição, mas não vem ao caso agora. O fato é que, a partir do momento que Biden assume, mesmo com programas políticos muito diferentes, programas sociais muito diferentes, a essência do governo republicano anterior foi mantida.
Ele simplesmente não negou tudo que foi feito. Ele continuou enxergando, apesar de muitas pessoas inicialmente dizerem o contrário, ele continuou enxergando, e de maneira apropriada, a meu ver, a China como uma grande ameaça, e lançou entre a semana passada e essa semana uma política de restrição ao comércio de chips com a China. Primeiro incentivando a indústria local e depois cerceando exportação de condutores e semicondutores estratégicos para o país lá do Oriente. E aí vem todos aqueles protestos, enfim, uma série de coisas. E no meio dessa salada toda, entre os países da OPEP, querendo tirar uma casquinha do contexto global, o preço do petróleo estava caindo para os patamares quase abaixo de $80 o barril. Eles resolveram, liderados pela Arábia Saudita, limitar a produção, reduzir a produção para ver se subia, e realmente deu um efeito especulativo a semana passada, e essa semana já está retomando a patamares de $80 baixo o preço do petróleo Brent, o barril. Tá, e daí eu falei toda essa bagunça aí de geopolítica, de economia, ameaça de guerra. O que será que vai acontecer no futuro? Quais são as tendências que nós temos para essa questão? É aquela coisa, dizer eu sei o futuro, eu não vou falar isso, porque nesse ponto é mais fácil vocês consultarem um vidente do que esse que vos fala. Eu posso falar de possibilidades de cenários. O que dá para enxergar? Tendência número 1, regionalização do mundo. Ou seja, o mundo vai copiar mais ou menos aquela coisa prevista pelo Huxley naquele livro 1984 e se separar em alguns grandes blocos, onde provavelmente os mercados, principais mercados, vão estar fechados de uma maneira um pouco mais protecionista, pelo menos durante vários anos. Essa é uma tendência forte, com grandes chances de acontecer. Pelo menos agora, imagina-se mercado chinês aliado aos soviéticos, alguns países asiáticos, Estados Unidos com Austrália, Reino Unido, Canadá, e uma ligação um pouquinho mais fraca com a União Europeia, que vai consolidar o seu próprio mercado. E aqui nós, na América Latina, o que vamos fazer? Olha, se nós tratássemos a política interna dos países daqui, não só o Brasil, mas todo o resto, de uma maneira mais séria, consequente e responsável, nós poderíamos sim estar estudando uma posição mais fortalecida para o nosso continente. Mas, pela tendência que nós estamos enxergando agora, ou nós vamos nos aliar com a Europa, ou com os chineses, ou com os Estados Unidos. E aí tem a preferência de cada um. Poxa, é uma porcaria, nós temos que escolher de quem nós vamos nos tornar satélites, concordam? E isso é por conta do nosso malfadado histórico político. Mas vamos continuar. Tendência de regionalização, América Latina, nesse contexto e pela história que nós estamos enxergando, de falta de protagonismo para buscar o próprio desenvolvimento em função da artificialidade política, deve ficar como satélite de uma dessas grandes organizações de mercado. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, um dos lados vai quebrar. Será que os Estados Unidos quebram ou será que a China quebra? A Europa eu não diria que estaria nesse risco, porque eles já se adequaram ao estado de bem-estar deles, apesar de ter algumas fragilidades. Então o que dá para ver? Eventualmente, um desses grandes polos que concentram as atenções geopolíticas do mundo e econômicas do mundo pode simplesmente quebrar e se desorganizar. Nesse ponto, eu acho que a situação chinesa é um pouco mais frágil que a norte-americana. Eles têm muitas distensões internas e têm um poder muito concentrado. E poder concentrado significa o quê? Maior probabilidade de um erro de apenas um líder se propagar para todo o contexto econômico. Mesma coisa que aconteceu com Putin em relação à Rússia. Ele tomou uma decisão, evidentemente baseada nas suas avaliações, que por mais inteligentes que fossem, fugiu às perspectivas, às previsões que ele tinha. Isso pode acontecer com um país como a China, com um poder muito concentrado, apesar de reconhecer também o poderio imenso de recuperação dos chineses frente a uma eventual crise. Nesse ponto, gente, eu acho que a democracia, ela, por mais problemática que seja, ainda é o melhor modelo para enxergar e corrigir erros pela alternância de poder. Então, segunda hipótese, um dos lados pode quebrar.
Terceira, vamos entrar em guerra? Tomara que não. Mas nós não podemos deixar de considerar, especialmente porque nós temos ditadores sentados em cima de grandes arsenais nucleares, e o que um ditador quer não é o desenvolvimento. A primeira prioridade de um autocrata é se manter no poder, porque se ele não se mantém, a segunda alternativa dele é ser trucidado, é ser morto, ser preso pelas travessuras que fez enquanto estava no poder. Sempre é assim, isso faz parte da história. Podem revisar. Então, gente, 3 cenários do mundo que nós temos: regionalização, quebra de um dos lados ou guerra. Essa, a meu ver, é a grande encruzilhada histórica que a nossa geração está vivenciando agora em 2022 e deve durar mais alguns anos. Espero que tudo termine da melhor forma possível. Seria muito bom que eles abandonassem essas tretas aí, dessem as mãos, se abraçassem, dessem beijinhos e o mundo vivesse em paz. Mas vamos deixar de ser ingênuos e não vamos colocar como impossibilidade, mas uma mínima possibilidade de tal coisa acontecer. Vamos ver o que a história vai nos reservar nos próximos meses e anos. Nós vamos deixar claro, pessoal, agora, outubro de 2022 é um dos pontos mais sensíveis, mais frágeis da história da humanidade. Não vou dizer das últimas décadas, não vou dizer dos últimos séculos, mas vou dizer sim da nossa existência enquanto civilização. E assim, gente, sem dar uma solução definitiva para essa questão, porque não tenho condições de dá-la, se tivesse, logicamente daria. Eu considero importante as indagações para a gente pensar um pouquinho fora da caixa ou fora de curva. Eu encerro o nosso vídeo de hoje, agradecendo a atenção de cada um de vocês e mais uma vez eu peço a vocês, botando o like, inscrevam-se aqui no nosso canal e compartilhem esse vídeo com sua rede de contatos, se gostarem com os amigos, se não gostarem com aquelas pessoas que vocês não apreciam tanto. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, até breve, tchau!